Agora, continuando com as nossas perguntas, e hoje nós estaremos respondendo as perguntas dos parceiros mitzvah. Vocês que constroem esse projeto e vocês que são tão especiais, estamos respondendo as perguntas dos parceiros mitzvah. Nós estamos na primeira pergunta, a pergunta da Lucélia Bonganha, depois de receber a permissão de cada um deles, depois que cada um entrou no site, se inscreveu, faz parte do nosso grupo de WhatsApp, nós temos as perguntas que foram escolhidas para ser respondidas. Então nós temos primeira pergunta. Desculpa, a pergunta da Kainá Magalhães. Faz a pergunta a Kainá Magalhães é a seguinte. Rav, se Saul não tivesse errado, e aqui a intenção é quando Saul, Deus ordenou a Saul exterminar todos os amalequitas, e ele exterminou todos, mas deixou o rei e também o rebanho, e esse foi o motivo que Hashem tirou o reinado de Saul, e ele perdeu tudo que ele tinha, e o povo de Amalek conseguiu continuar, porque naquela noite que o rei de Amalek, ele foi poupado até o dia seguinte, quando no dia seguinte ele foi realmente morto, naquela noite ele acabou tendo relações com uma mulher e continuou o povo amalequita. Então pergunta a Kainá Magalhães, Rav, se Shaul não tivesse errado, teria evitado que o povo de Israel sofresse como sofreu trajetória da história, ou seja, como sofreu na trajetória da história, com tanto ódio gratuito dos povos? E aí vem a pergunta. E a resposta é, isso na verdade começa muito antes. Por que o povo de Israel sofreu tanto ao longo da história? Nós vemos diversos povos grandiosos que fizeram o povo de Israel sofrer, e eles eram povos que dominavam o mundo, dominavam todos os cantos da terra. E eles acabaram se sobrepondo ao povo de Israel. E mesmo assim, no final, o povo de Israel continuou e os outros povos passaram. Nós temos, em primeiro lugar, os egípcios. O Egito era a maior... me fugiu a palavra em português. O maior reinado da história naquela época. Eles dominavam tudo, toda a sabedoria existia no Egito, como nós vemos nos versículos do livro de Yeshaya, do livro de Isaías, a sabedoria dos egípcios. E eles fizeram o povo de Israel como escravo, escravizaram o povo Yehudi. E no final o povo saiu e o Egito desapareceu. Quem é o Egito hoje em dia? Nós temos também o Império Babilônio. O Império da Babilônia, ele era um império gigantesco. Nabucodonosor, ou Nabucodonosor, como está escrito na nossa Torá, dominou todos os 4 cantos da terra. E ele também acabou destruindo o primeiro templo e levou o povo Yehudi para a Babilônia. 70 anos depois, assim como a profecia disse, no livro de Daniel, nós vemos que ele buscou essa profecia. 70 anos depois o povo voltou e o reino de Nabucodonosor desapareceu. Foi pego pelos persas. Depois nós temos os persas. Os Yehudim ainda estavam embaixo da mão deles. Os persas se foram, os Yehudim chegaram. Temos também os romanos. Os romanos e os gregos. Um grande império que acabou destruindo o segundo templo. Os romanos foram embora e o povo Yehudi continuou. E assim por diante, nós temos, depois de muito tempo, nós temos as cruzadas, quando exterminavam Yehudim, tentando obrigá-los a fazer idolatria e aceitar Jesus como alguma força maior. Tudo aquilo acabou e o povo Yehudi continuou. Nós temos também Hitler, que exterminou 6 milhões de Yehudim, 12 milhões de pessoas. Quem é a Alemanha hoje em dia? A Alemanha continua sendo um povo pequeno que raramente se escuta o seu nome, enquanto Israel está nas notícias diariamente. O povo Yehudi, ele é na verdade o povo que precisa ser luz
para os outros povos. Isso começa desde o tempo de Avraham Avinu. Mas respondendo à pergunta, toda vez que o Yehudi, ele esquece que ele é Yehudi e ele deixa de seguir os caminhos do Criador, então Hashem possui muitas maneiras de lembrá-lo que ele é Yehudi. E isso é através de sofrimento que ele traz os outros povos para lembrarem para o Yehudi que ele é Yehudi. E isso é através de perseguições. Dessa maneira a pessoa lembra que o único Criador é o Salvador. E não é a minha espada, e não é a minha arma, e muito menos é qualquer Messias falso. A única salvação é a Torá. A única salvação é a vontade de Hashem. E quando a pessoa cumpre, então ela consegue ter e chegar até a salvação. Por isso, não somente o pecado de Shaul causou as perseguições, senão todos os pecados da história acabaram causando as perseguições do povo Yehudi. Continuando, nós temos a outra pergunta do nosso querido parceiro Mitzvah, Guilherme Gonçalves.